Olá, você está no MangacaCast, o podcast do Mangaká. Hoje a gente vai falar sobre Doraemon, que é um anime bem legal, um mangá é um anime legal, que é basicamente, é bem longo também, né? Então se você quer literalmente sair do tédio, esse é o anime. Bom, na realidade ele tem uma coisa que é bem interessante, que é a questão de ser um gato falante ali e tal, mas parece uma coisa muito idiota, óbvio. Mas por que geralmente a gente grava quando o roteiro é muito bom para explicar o roteiro, para ensinar as técnicas, para explicar a técnica e para ver o nosso ponto de vista perante aquela obra, perante aquele autor ou autora, né? Ou autores, né? Muitas vezes é mais de um, para que a gente possa dar nossa opinião, que agregue alguma coisa quando a pessoa evidentemente escuta, né? E ela possa colocar em prática nas obras dela, né? A pessoa que está ouvindo. Então, por que eu tô parando para falar isso? Porque esse é um anime que ele tem muito uma pegada que eu particularmente gosto muito de animes assim. Que o gatinho, ele não é só um gatinho que fala, ele é um gatinho coach. Então, tipo assim, o menino tá lá com preguiça, ele fica lá, vamos lá, não seja preguiçoso, vamos lá, você tem que ir lá estudar, tem que ir lá, vai melhorar suas notas, vamos lá. Então ele fica motivando o menino, é muito legal mesmo, tipo um personal trainer, né? Um terapeuta, um psicólogo, uma coisa assim. Então é bem interessante. E aí o que acontece? Fica nessa temática, né? De tipo, de motivar, né? Ali e tal, mas não fica só nisso. Depois é legal porque gira em torno de alguns temas como ganância, né? Eles têm uma capa alquímica lá que transforma as coisas e tal, e faz qualquer coisa velha ficar nova de novo. E aí depois, quando descobrem, né? Todo mundo quer utilizar, né? Lógico, para si mesmo, de uma maneira extremamente gananciosa. E isso mostra exatamente a ganância, né, das pessoas em alguns casos, né? Isso é bem interessante. Também é legal, eu gosto muito, como eu falei, dessa temática de cada episódio mostrar um lado, né, do desequilíbrio psicológico que pode ter. Então esse tipo de roteiro eu gosto muito. Você fazer uma espécie de humor brincando com as questões graves psicológicas, né? Brincando, quando eu falo brincando, é exatamente com esse grau, entendeu? Que esse anime tem, que é bem leve, porém sério, entendeu? Então eu acho bem interessante esse tipo de roteiro. E aí o que acontece? Tem também um episódio que me chamou a atenção, que além desse da capa, que é bem interessante, tal, a questão da ganância, que é o episódio, evidentemente, que ele começa a falar com a natureza, né? Então é bem interessante, assim, ele começa a conseguir se comunicar com a natureza, com as flores e tal. E isso é muito interessante mesmo, por quê? É muito importante, eu acho que para qualquer ser, conseguir sentir mais empatia pela natureza, conseguir sentir mais amor pelas flores, pelos animais, pelos outros seres humanos, sabe? Aquela coisa mais de viver em paz, né? Então é muito focado nisso. E tem uma lição muito intensa nesse episódio, que quando a florzinha vai tendo os filhos ali dela, os filhos voam com o vento, né? E vão cada um para um canto, né? Que é evidentemente uma metáfora de como é a vida humana moderna, né? Então, é muito saudável, é muito legal esse tipo de lição. Por isso que eu falei que o roteiro é uma pegada assim que eu particularmente acho muito inteligente. Então, se a pessoa entender que, assim, hoje, né, por incrível que pareça, esse tipo de temática tá ficando algo ruim, né? As pessoas, algumas pessoas, né, os haters, eles, né, os preguiçosos, os obtusos, né, a torpezia, eles acham isso aí a pior coisa da história, né? Nossa, como assim? Não pode ser preguiçoso? Como assim? Não sei o quê. Não é? Só que para você ver como esse anime, por ser de uns anos atrás, fez muito sucesso, porque naquela época, digamos, a preguiça, a ganância, esse tipo de coisa, não era priorizado, não era tão bonito, não era aplaudido. Então, mas ele também tem questões assim de adolescente que é bem interessante, assim, aquela questão dele ser o pior jogador da turma que nunca é escolhido. Quem nunca passou por isso, né, em algum esporte? E aí depois tal, escolhem ele. Aí se ele erra, ele apanha ou ele é criticado. Então todo mundo eu acho que já passou por algo muito parecido, né? Então, esse é o ponto. Se não passou com esporte, passou com alguma coisa pessoal ou profissional, né? Então acho que é bem interessante
esse roteiro exatamente por ser extremamente realista, né? Eu sempre falo, você quer fazer um roteiro top? Faz um roteiro extremamente realista. Assim, quando eu falo realista, é um realista mesmo. Esse é o problema de hoje em dia. Vários mangakás que estão iniciando vêm conversar comigo e eu vejo que eles não têm essa questão, sabe, do mundo real. Sabe, assim, de pegar uma puta história e dissecar, e fazer, estudar, e pegar a parte legal, criar um enredo, colocar turmas ali, né, colocar mais gente naquele enredo, né, núcleos, né. Não, eles querem pegar uma história completamente sem graça, fazer com um gráfico absurdamente bem feito e empurrar com a barriga. Isso daí nunca vai fazer sucesso. Sucesso é o contrário disso. O sucesso é você ter pé no chão e mostrar realidade, realismo. Ser realista. Essa é a minha opinião, pelo menos, né? O realista. Eu gosto bastante.